Estude. Muito bem, pessoal, seguindo com a nossa viagem pela arte, nós estamos agora na Idade dos Metais, a última etapa da chamada pré-história, ou também chamada Idade da Pedra, só que agora não é mais Idade da Pedra, Idade dos Metais. Por que denominamos esse período de Idade dos Metais? Né? Entre 5.000 e 4.000 anos antes de Cristo, daqui pode variar um pouquinho, principalmente esta datação de 4.000 antes de Cristo, podemos chegar a 3.000 antes de Cristo, 2.500 antes de Cristo, depende da região do mundo que a gente observar, porque isso aqui está vinculado ao surgimento da escrita, ok? Mas a primeira notícia ou a primeira ideia sobre a escrita, sobre o surgimento da escrita é 4.000 a.C., ok? O que nós vamos notar é, neste período aqui, a fabricação das ferramentas e armas de metal. Que metais? Principalmente cobre, estanho e o bronze, que é uma liga do estanho e tudo mais, com as técnicas de fundição. Também encontraremos ouro e prata sendo trabalhado aqui, mas principalmente nós temos cobre, estanho e bronze. E é interessante observar que, associado a essa Idade dos Metais e a produção artística na Idade dos Metais, nós temos também como parte disso as civilizações de regadio no Oriente Médio, fazem parte desse momento, né, do contexto da chamada Idade dos Metais, né? A transição do modelo da pré-história para a Idade Antiga, e é o momento no qual que começa a se organizar no Oriente Médio, principalmente ali na região do que nós chamamos de Crescente Fértil, o que denominamos de modo de produção asiático, ok? E grande parte desses achados arqueológicos estarão vinculados a essas civilizações na região do Oriente Médio. A prova disso é que o objeto mais antigo que nós temos em termos de arqueologia, por incrível que pareça, é um pingente oval. Infelizmente eu não achei a imagem dele para te mostrar, mas é um pingente oval que data de mais ou menos 10.000 anos antes de Cristo, bem antes desse momento, na região do Irã, numa região chamada Shanidar, no Irã. Então, tendo ideia a partir desse contexto, né, desse momento, dessa questão também geográfica, nós podemos começar a observar a partir de 6.500 anos antes de Cristo o aparecimento nos sítios arqueológicos de peças ornamentais, cabeças de alfinetes e tudo mais, principalmente no Monte Zagros, na região do Irã. Por favor, observe o mapa aí, vai abrir o mapa da região do Oriente Médio, da região ali do Irã e do Iraque, e estará marcado ali duas regiões para você. A região do Monte Zagros, no Irã, e a região do Planalto da Anatólia, já é a região asiática da Turquia. O Planalto da Anatólia, agora você volta para mim, o Planalto da Anatólia ele é bem conhecido da história, principalmente no contexto do Oriente Médio, ali mais para cima na região da Turquia, o Planalto da Anatólia. Isso por volta de 6.500 a.C. A partir de 4.100 a.C., mais ou menos, portanto, nós estamos falando desse momento aqui, nós já conseguimos encontrar nos sítios arqueológicos uma evidência clara desse processo de obtenção de objetos a partir da fundição de metais, que são os fornos de fundição e os moldes para obtenção desses produtos. E isso nós vamos encontrar por todo o Oriente Médio. Então, note que essa arte, essa produção de material estará vinculado principalmente à questão de ferramentas e de armas nesse contexto. A Idade do Bronze, o período já posterior, é a metade do processo, onde o cobre e o estanho, a liga de cobre e estanho, nos dará o bronze, né? Os egípcios, eles são os maiores representantes desse período, com vários objetos encontrados aí. E a parte final, a última etapa, que é o momento no qual vai se descobrir o ponto de fusão do ferro, que era necessário e é necessário
um alto valor calorífico para você conseguir chegar no ponto de fusão do ferro, e mesmo assim é um metal que não se liquefaz. Ele vai simplesmente chegar num ponto de fusão no qual, através da martelação, você vai conseguir purificar a liga, né, com calor excessivo e a martelação para isso, ok? Para isso ficar um pouco mais evidente, eu quero, como já de costume nosso, convidar você a observar algumas imagens. Enquanto nós observamos algumas imagens que você vai ter aí no seu visual, eu vou descrevendo e mostrando para você. Veja só, as imagens 1, 2, 3 e 4, que você vai ver se repetir aí no seu computador várias vezes, são as imagens que dizem respeito ao cobre, ok? A período do cobre. Então, a imagem número 1 é a imagem do minério de cobre, para você ver. Perdão, vamos retornar um pouquinho, tá? Antes disso, volta um pouquinho. Tem uma imagem anterior a essa, que é a imagem 00. A imagem 00, mostra aí uma imagem do período egípcio, da Idade do Bronze, imagem 00. Observe essa imagem que você tem todas as etapas de trabalho no que diz respeito à fundição do bronze. Observe, depois nós vamos estudar a parte de arte egípcia, mas aqui já mostra grande parte da ideia da frontalidade, de demonstrar características do cotidiano. Essa é a imagem que nós chamamos de 00. Agora sim, as imagens 1, 2, 3 e 4, você vai ter aí as imagens do período do cobre. Então, a primeira imagem, a imagem 01, é a imagem do minério de cobre, a pepita de cobre nativa, né, essa que vai ser trabalhada. A imagem número 2 é um lingote de cobre da região da Grécia, da região do Egeu, já trabalhado, já utilizado para depois ir para a forja. A imagem número 4 é um punhal de cobre, que data mais ou menos do 3º, 4º milênio antes de Cristo. E, finalmente, a imagem número 4 é a imagem de uma adaga. Note, nós temos imagens do quê? Imagens de armas, da utilização justamente para a caça ou para a guerra com outras tribos. Agora virá uma sequência de imagens bastante extensas. Nós temos aí as imagens que vão de número 5 à imagem número 13. 5, a imagem número 13 são as imagens da Idade do Bronze. Então vamos por partes aqui. A imagem número 5, que é a primeira que você está vendo da Idade do Bronze, é um copo feito com liga de bronze e de prata. É um copo com liga de bronze e de prata da região do 3º milênio, 3.000 anos antes de Cristo. Posteriormente, a imagem número 6 é uma cabeça de touro trabalhada em cobre, né, como você observa aí, com detalhes ainda nos olhos, e é mais ou menos também do 3º milênio antes de Cristo. Também você vai encontrar da mesma época a imagem número 7. Essa imagem número 7 é uma ponta de dardo proveniente da mesma região das imagens anteriores. E aí a imagem número 8. Essa imagem número 8 é uma estatueta em posição de oração, né? Ela é em bronze e em ouro, proveniente aí do século 2, do 2º milênio, 2.000 anos antes de Cristo, mais ou menos. A imagem de número 9 é um peitoral de bronze em ouro, região da Irlanda, aproximadamente também de 3.000 a 2.000 anos antes de Cristo. Aqui, a imagem número 10 é uma espada curta de bronze da região da França, mesma época, uns 3.000 anos antes de Cristo. Depois, nós vamos sair do continente europeu e vamos observar aí, na região da China, a imagem número 11 é um copo em bronze. E na sequência, na imagem número 12, você tem um conjunto de moedas em bronze cunhadas na China, aí por volta de aproximadamente 1.300, 1.500 anos antes de Cristo. Como eu falei, essa datação aqui ela pode variar muito de área para área. Ainda, a imagem número 13, ainda falando do bronze, você tem uma caldeira,
né, também da mesma época, mais ou menos por volta de 1500 anos antes de Cristo. Observe o trabalho, o cuidado, e onde você já tem aí uma grande parte dessa característica artística do ser humano em promover não apenas um utensílio para uso, mas um utensílio com ornamentos. A questão já está bem evidente aqui dessa característica artística dos seres humanos. Perfeito? Bom, saímos do bronze e vamos falar do ferro. A primeira imagem, a imagem 14, é uma imagem do chamado ferro sideral ou meteórico, proveniente de meteoritos que caíram na Terra. Mas também você tem o minério de ferro, mas primeiramente esse minério é chamado de sideral, essa é a imagem que você tem. A imagem número 15, que corresponde à segunda imagem do ferro, é uma gravura, uma recriação pictórica da antiga forma de se obter ferro trabalhado, a chamada forja de ferro. Observe os detalhes e os cuidados aí nesta imagem. Eu gostaria que você olhasse com cuidado nesta imagem. Você vai notar a grande quantidade de calor que tem que ser observado e conseguido ali. Os detalhes são todos bastante interessantes, a grande presença aí dos foles, os foles gigantes para obtenção de ar em grande quantidade, de oxigênio, também para promover esse tipo de fusão e atividade calorífica. A imagem de número 16, mostra um trabalho em ferro, uma empunhadura de uma espada, já mostrando os detalhes artísticos aí com os símbolos religiosos, tribais da civilização a qual pertence essa espada. Essa espada, ela é europeia, mais ou menos por volta aí de uns 800 anos antes de Cristo, já no contexto da antiguidade. E, finalmente, a imagem... A imagem de número 17 é uma espada longa, já trabalhada, laminada dos dois lados, com gume dos dois lados, para você poder observar aí. E, finalmente, você vai encontrar uma lâmina, já é da região da China, da região da China que você vai observar. Essa lâmina é por volta do século III a.C., já na antiguidade, para nós a antiguidade, mas a China ainda é a idade dos metais, e você tem essa lâmina, que é a lâmina da imagem número 18, uma lâmina de ferro, já toda trabalhada como parte dessa produção de seres humanos na região da China, ok? Voltando para mim, agora você tem um panorama geral da antiguidade no contexto como um todo, e a questão do ferro, que é a última etapa, primeiramente na Europa, na Ásia e na África. E na América, Eduardo? Na América não se conhecia o ponto de fusão do ferro ainda. Mas daqui a pouco eu volto para falar da pré-história e da arte pré-histórica na América, particularmente a região da chamada Serra da Capivara. Voltamos daqui a pouco e um grande abraço.